agora o programa Alesp Conecta. E para conversar com a gente hoje, estamos aqui com o Dr. Alessandro Azzoni, ele que é advogado e economista. Nós vamos falar um pouquinho sobre a reabertura do comércio aqui no estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, aos telespectadores da Alesp, é sempre um prazer estar com vocês. Tá certo, doutor. Então vamos começar a nossa conversa de hoje falando um pouquinho de qual é o maior desafio, né, da reabertura do comércio aqui no estado. Eu acho que o maior desafio hoje é você trazer o consumidor novamente para os seus hábitos, né? Nesse período do dia 20 de março para cá, os hábitos mudaram. Mas antes de chegar nessa análise, eu queria te falar mais ou menos o que aconteceu antes da quarentena. Meados do 12º dia em diante, eu comecei a ver uma certa esvaziamento das ruas e comecei a visitar alguns shoppings, alguns centros comerciais, e eu reparei que já, mesmo sem o isolamento social imposto pela prefeitura ou pelo Estado, os comércios já se encontravam vazios. Eu tive em alguns shoppings que realmente já não tinham mais pessoas circulando, simplesmente eram os funcionários. Teve estabelecimentos que eu entrei e perguntei, fiz algumas perguntas, ele falou, senhor, era 8 horas da noite, ele falou assim, hoje o senhor é meu primeiro cliente. Isso porque nós não tínhamos um risco pandêmico, era o início do contágio no Brasil, isso nós estamos falando antes do dia 20 de março. E eu fui num restaurante famoso que atende várias pessoas por dia, ele falou, a atendente, ela tinha me dito que ela atende praticamente 80 mesas por dia, e ela tinha atendido, eu era a 8ª mesa naquele dia. Então, se vê que a retração da atividade econômica, independente do fechamento obrigatório, ele já existia prévio. Então, assim, o consumidor deixou de consumir mesmo antes, deixou de sair para consumir mesmo antes da obrigatoriedade. Então, quando foi dia 20 de março que começou o isolamento por decreto estadual, na maioria do Brasil, nós tivemos já a obrigatoriedade. Então, eu não culpo a questão da queda da demanda por causa do isolamento social, mas sim por o isolamento social espontâneo, o medo do consumidor de estar na rua, o medo de estar contaminado. Esse foi a primeira análise. Partindo desse ponto, quando nós tivemos toda essa evolução dos estabelecimentos fechados, as demissões, isso mudou o cenário. Então, aquele medo que a gente tinha de contaminação ingressou nesse meio a instabilidade, a insegurança de um futuro, um medo temerário do que se poderá acontecer no futuro, e as pessoas deixaram de consumir. Um grande exemplo disso foi os grandes investimentos, os superávites na caderneta de poupança. Se nós olharmos abril, nós tivemos praticamente 30 bilhões de superávit. Entre os saques e os depósitos, teve um superávit, ou seja, teve mais dinheiro entrando do que saindo. Nós tivemos um saldo em abril de 30 bilhões de reais. Em maio, nós tivemos 37 bilhões de superávit. E agora, em junho, nós tivemos 20 bilhões de superávit. Ou seja, isso quer dizer o quê? Apesar da poupança ser um péssimo investimento, assim, como ele remunera com 70% da taxa Selic, nós estamos falando de mais ou menos em torno de 1,5% ao ano. E como ela tem um rendimento garantido somente no aniversário, você tem que ficar posicionado em um ano inteiro sem mexer nesses recursos para que você possa ter o seu rendimento de 1,57, se não me engano. Então, eu falo assim, esse colchão de liquidez que está se formando mostra que o consumidor está preocupado em ter liquidez, ou seja, ter dinheiro na mão para passar um possível risco futuro.
Então, o que eu vejo esse desafio nesse exato momento é fazer com que o consumidor tenha segurança de um futuro e que essa prospecção de estabilidade seja demonstrada. Apesar das pesquisas direcionarem que a população está acreditando, está otimista, mas não reflete as suas atitudes como investidor, como hábitos de consumo. Então você vê que a abertura dos restaurantes, por exemplo, não atingiu 30%, ficou girando em torno da média de 10 a 15%, ou seja, não chegou nem na expectativa que os donos de restaurantes esperavam, muito pelo contrário, o custo foi muito maior do que eles esperavam de ter pelo menos uma rentabilidade. Quer dizer, então, a partir dessas suas análises, a gente pode dizer que não foi o decreto em si que fez com que as pessoas parassem de consumir, e sim foi o medo mesmo, né, do contágio, o medo do que a gente já estava vendo acontecer em outros países, né? Exatamente. O primeiro momento foi exatamente isso. É uma coisa totalmente incógnita, a gente não sabe. Ainda continua, tanto que com a abertura do comércio e com a abertura dos restaurantes, o público frequentador está muito abaixo do esperado. Isso mostra que o consumidor ainda continua com aquela visão de antes de março. Ela tem um medo do contágio, é uma insegurança sobre a questão da doença, se ela vai ser só sintomática, se ela vai ter um agravamento, ou se alguém da família vai se contaminar. Então, essa insegurança da doença também está refletindo hoje. E uma grande parcela hoje também é a questão das pessoas que ficaram desempregadas, que não querem guardar as suas reservas das suas rescisões, estão recebendo auxílio emergencial e guardando esses auxílios para quando realmente chegar num sistema, numa situação dificultosa. Então eu vejo assim, agora nós temos dois fatores, né? Além do medo de ficar doente, você tem o medo de ficar sem dinheiro. Então, quer dizer, a retomada da economia aí vai ser algo muito mais doloroso do que a gente imaginava, né? Sim, eu acho que vai ter duas etapas. A primeira etapa vai ser pós-vacina. Se existir uma vacina, eu acredito que estamos caminhando nesse sentido. Eu acredito que em setembro nós tenhamos alguma novidade, alguma coisa deve aparecer nesse sentido. Já começa a sinalizar um medo de contágio. Esse primeiro momento se põe fim. Tá? Então, quando você realmente der uma solução para caso da infecção, da contaminação em si, você dá uma segurança para aquela pessoa que tem medo de ficar doente. Com isso, as pessoas voltam para suas atividades e voltam para sua rotina. Agora, recuperar o seu mercado, isso se dará posteriormente. A partir do momento que não tenho mais o medo, o risco da doença se eximiu, automaticamente todas essas pessoas que foram demitidas, elas provavelmente serão reenquadradas novamente, porque as atividades voltarão na sua integralidade. Então, eu acredito que nós temos um impasse nesse momento da atividade, justamente nesse sentido. O grande boom mesmo de recuperação da economia se dará pós-vacina, ou pós um remédio que minimize o impacto respiratório. Não sei, essa parte não, médica eu não entendo perfeitamente, mas alguma coisa algum medicamento que segure essa questão mesmo se eu ficar contaminado, eu não tenho risco de ir a óbito. Então, acho que enquanto tiver esse risco do óbito, nós vamos ter ainda uma restrição muito grande por causa desse medo, seguido da instabilidade de mercado também, de você não ter um emprego futuro. Então, quer dizer, esse consumidor que não retomou aí as atividades, a vida, digamos, normal, né? A gente pode dizer que existe agora um consumidor mais consciente pelo momento que a gente está passando instável, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, quando de fato a economia será retomada, os empregos, ou a gente tem realmente um consumidor com medo apenas? Você acha que ele está mais consciente ou mais com medo? Os dois, os dois. O medo levou ele a ser consciente. Então, aquele caso do que a gente tinha anteriormente, que era o consumo
compulsivo, aquela pessoa que sai, ela anda no shopping, sai comprando, e então essa compra do consumismo, ela se pôs um pouco, ela barrou, porque você agora realmente pensa, você está refletindo muito mais nas suas relações. É o novo normal que nós chamamos, é exatamente isso. As minhas relações mudaram. Então, até que ponto eu estou disposto a comprar um bem para me satisfazer e que necessidade que ele vai ter na minha vida agora? O que é mais importante para mim? Fazer uma viagem ou comprar um bem de consumo? Provavelmente será a viagem, porque aquele prazer de você se valorizar, eu acho que vai ter uma mudança muito grande desse sentido de consumo. Então, essa maneira de repensar antes de comprar é o que a gente chamava de consumo consciente, que é um grande avanço. Só que para o mercado, na questão da oferta, que é as atividades econômicas, eles perderam aquele público que comprava sem ter necessidade de comprar. Aquela compra por impulso realmente era o que dava aquele plus a mais. Você entrava no shopping, você tinha que sair com uma sacola, comprava um sapato, comprava uma camisa, comprava uma blusa, comprava uma bolsa, alguma coisa você comprava porque você estava no shopping, mesmo você não precisando. Quantas vezes você que está nos assistindo comprou, fez uma compra, chegou em casa, olhou, usou uma vez, largou e ficou parado lá, ou deu para alguém depois porque você percebeu que você comprou por impulso, não te satisfazia em nada. E a situação em que a gente se encontra também, né, desse isolamento social também, acho que deu uma barrada, né, no consumidor, porque antigamente você precisava sair, você ia no shopping, comprava alguma coisa nova, uma coisa diferente, já não tem mais isso. Tem esse medo também de ir a um restaurante. Então, acho que toda a situação, né, colocou hoje a população nessa situação. Agora, para a gente ser bem sincero com quem está em casa, como é a situação do país hoje, situação econômica, levando em consideração que a gente passou por uma Páscoa que não vendeu o que vendia, a gente passou por um Dia das Mães que também não vendeu o que se vendia, e passamos por um Dia dos Namorados, datas importantes normalmente, né, para a economia do país. Aí agora nós vamos ter o Dia dos Pais. Não, realmente esses booms que eram o que aquecia a economia realmente afetou diretamente o cenário econômico brasileiro. A nível internacional e nacional, nós temos que levar em consideração que não é só o Brasil que está na mesma situação. Todos os países do mundo estão com o mesmo problema. Então, é diferente quando a gente tinha aquelas crises recessivas antigamente, que era uma crise nossa. Hoje é uma crise mundial. Todo mundo está com o mesmo problema. Todo mundo está enfrentando o mesmo problema. Os governos são obrigados a ser o ator principal no fomento. Então, os governos estão se endividando muito para se manter a economia ativa, para manter os postos de trabalho. Então, isso não é um cenário isolado do Brasil e não vai ser um cenário isolado do mundo. Todos nós estamos na mesma situação. Então, isso já nos iguala perante os demais. Agora, o cenário brasileiro, nós temos algumas coisas que são positivas. Nós temos um mercado consumidor muito forte, ele está retraído. Lógico que nós tivemos estabelecimentos comerciais que realmente não suportaram, porque os comerciantes em si, eles têm praticamente seu capital de giro garantido para 15 dias, porque é o máximo que ele vai ter sem operação. O resto desse fluxo ele acaba girando com a entrada de vendas que ele acaba fazendo no seu estabelecimento. Então, como nós já estamos mais de 100 dias, obviamente esse fluxo quebrou. E muitos deles já se encontram em situação de endividamento, outros fecharam seu estabelecimento, dispensaram funcionários, estão trabalhando como uma unidade familiar, colocando os filhos, estão sobrevivendo. Então, realmente, o cenário para essa situação realmente é uma situação realmente difícil. Realmente é difícil para a área de comércio, porque ela perdeu o seu principal ponto, que era as vendas. Mas eu digo o seguinte, toda a crise, nós temos as grandes viradas, né? Apesar de tudo,
todos nós, consumidores, estamos dentro de nossas casas, ou trabalhando home, ou trabalhando de forma isolada, mas nós estamos vivos. Nós temos as nossas necessidades. Pode ser que eu não tenha aquela necessidade que eu tinha antes, mas as minhas necessidades continuam. Quantos desses comerciantes se preocuparam em ter um cadastro do seu cliente, perguntar a partir do momento que eles fecharam seu estabelecimento comercial, se relacionar com o cliente dizendo que, mesmo fechado, se ele precisar, eu estarei lá para atendê-lo, para atendê-lo de uma forma nem que for por entrega. Alguma alternativa nesse sentido? Quantos comerciantes realmente se preocuparam com a fidelização dos seus clientes? Eu vou te falar que é uma parcela muito pequena, porque o comércio em si ele tem a porta aberta, o cliente entra, compra e vai embora. É muito difícil, esse fluxo de entradas e saídas, você fica muito difícil você se preocupar com essa fidelização. Só que eu acho que essa relação, ela tem que ser duradoura. Eu continuo na minha residência, eu continuo precisando consumir. Se você que aonde eu ia sempre não me atende porque está fechado, obviamente pelo toque do celular a gente consegue descobrir aonde alguém está vendendo alguma coisa que eu estava precisando. E essa pessoa poderia ser você, aquele comerciante que eu sempre estive presente. Então eu falo assim, mesmo na crise, dava para se manter. Não digo assim, esse ano de 2020 é um ano que realmente nós temos que sobreviver. 2021 nós estaremos sobrevivendo melhor. Para 2022 nós estarmos bem. Eu até faço uma brincadeira que uma vez eu recebi um áudio e o áudio falava assim: a gente tem que pedir desculpa para 2019 que nós achávamos que ele foi um ano ruim e nós esperávamos que 2020 seria melhor. E realmente 2019 não foi tão ruim à vista de 2020. Mas eu acho assim, na crise nós temos que achar as alternativas. Um grande exemplo disso são os deliveries. Os restaurantes estão sobrevivendo com a questão do delivery. Eu digo assim ainda mais. Esses restaurantes que ganharam uma fatia de 10, 15, 20, 25, 30% no delivery, quando voltar o presencial, ele tem que manter o presencial e o delivery, porque ele ganhou uma faixa a mais. Quando ele voltar no seu 100%, ele vai ter, na verdade, 115, 110, 125, que é essa parcela do delivery que ele não tinha. Então, eu acho que essa, essa crise, ela também te abre uma opção de você tentar achar um novo nicho. Dentro de tudo isso que o senhor está falando para a gente, eu até começo aqui a fazer uma análise, né? Até de lojas que eu já comprei presencialmente, até mesmo no shopping, né? Porque a gente sabe que tem shoppings que estavam fechados, mas estavam funcionando aquela compra online que você vai lá na calçada do shopping, alguém vai e te entrega no carro. Então a gente também pode dizer que ao mesmo tempo que restaurantes e comércios de anos, de 10, 20 anos aí no mercado acabaram fechando, mas a gente também vê outros que conseguiram se reinventar, conseguiram, né, aumentar aí o número de vendas, seja ela por WhatsApp, seja ela por entrega agendada. Então a gente também pode falar que uma parcela aí, uma fatia aí dos comerciantes conseguiu realmente se reinventar e sobreviver. E eu conheço vários pequenos empresários que conseguiram expandir o negócio agora, né, Exatamente. na quarentena. Isso mostra que ele tem uma resiliência muito grande e uma capacidade de se reinventar. Às vezes eu tenho 30 anos de estabelecimento comercial, mas eu estou fossilizado, eu não fiz nada para mudar. Eu sei que, mas o seu João, o seu Pedro acabam comprando sempre aqui. Mas você está fechado, você simplesmente ele não sabe se você vai voltar, a sua necessidade, a minha necessidade continua. Quantas vezes você entrou em contato com ele? É isso que eu falo. Esses contatos que você tem mostram que a resiliência dele, a capacidade de modificação dele é muito mais líquida do que aquele outro que é mais sólido. Então, essa questão da modificação, eu acho que assim, esse setor empresarial se reformou em 100 dias. Então, é uma questão, Sim. uma modificação muito grande. Agora, na questão, continuando agora a falar, né, da economia não só do país, do mundo, mas falando aqui do nosso país, é possível dizer que ainda esse ano a gente consegue dar uma virada aí ou realmente vai ser só a partir do ano que vem? Qual é a sua expectativa? Dentro também do que o senhor disse, provavelmente as coisas comecem a voltar ao normal assim que a gente tiver uma vacina, né?
Vamos pôr um ponto de partida. Vamos supor que em setembro comece o teste das vacinas e a gente comece a ter um êxito. Ou tem um medicamento é, que retardem ou não evitem de você necessitar de um respirador, ou seja, que não te leve a óbito. Toda essa ponderação te dá uma segurança. A partir do momento que eu tenho essa segurança, eu acredito que a retomada se dará naturalmente, porque hoje todos os estabelecimentos estão trabalhando com um coeficiente reduzido. Por quê? Eu não tenho público, então não adianta eu ter 100 funcionários dentro da minha loja, porque eu não vou ter 100 pessoas entrando lá dentro para ser atendida. Hoje, se eu tiver 10 é muito, então eu acabo dispensando 90, ficando com 10. Lógico, e quando essa segurança voltar, as pessoas começarão a ir gradativamente, não será tudo de uma vez, mas podemos ter um resultado final bom. Mas eu falo sempre que isso está coligado realmente com a segurança sanitária. Não adianta a gente ponderar, flexibilizar o isolamento, abrir o isolamento. Quem determina é o consumidor. Por mais que a gente abra todos os setores empresariais, todos voltem à atividade, quem vai determinar é o consumidor, se ele está disposto a esse risco. E se ele não estiver disposto a esse risco, vai continuar com números expressivamente baixos, como nós estamos vendo nos restaurantes e no shopping center. Você pode ter um público muito grande no shopping andando, mas consumindo, não. Então, eu vejo assim, se nós tivermos um avanço nessa questão sanitária, de algum medicamento que retarde, alguma coisa que realmente dê um efeito que evite o óbito, eu acredito que a gente tem uma retomada não significativa, mas terminaremos o ano num cenário mais positivo. Agora, se nós não tivermos até o final do ano, esse ano simplesmente será um ano meio triste, até por questão de Natal e festas de Ano Novo. Exatamente. E, doutor, agora falando um pouquinho, né, de PIB, do Produto Interno Bruto, existe uma expectativa de melhora aí também? Como está a situação do PIB? Hoje nós estamos com uma perspectiva negativa, né? Então nós estamos rezando para que ele pare no -5 e fique por lá, mas a tendência é que realmente nós tivemos muitas perdas, né? Desde o setor industrial, eu acho que o único setor que, apesar das dificuldades, está conseguindo alavancar é o agronegócio. As empresas de eventos, que rodavam os 25% do PIB, que era a parte de shows e eventos, ela está estagnada há mais de 100 dias. Então, eu vejo que essa retração do PIB, ela também vai depender da retomada. Então, se nós tivermos realmente, eu volto naquele ponto, se nós tivermos alguma novidade na questão médica, pode ser que a gente suavize essa queda do PIB. Pode ser que a gente não feche em 5, 5,5, 6, mas a gente pode fechar em -3. Esse ano será negativo, não tem como. Doutor, dentro de tudo isso, né, que a gente está falando, até para encerrar nosso programa que está chegando ao finalzinho, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem também para toda a população, todo consumidor aí que está preocupado. A população em geral está preocupada, né, com a economia do país. Queria que o senhor falasse aí com esse público também e com os empresários também que estão preocupados aí que essa retomada não tem sido aquilo que eles imaginaram também, né? Eu acho que a melhor notícia que a gente pode dar, apesar das minhas notícias serem um pouco pessimistas, o cenário não é esse. Eu acho que o que importa é a nossa força, a nossa capacidade de resiliência, de se renovar e vencer. Para os empresários, eu digo o seguinte: todas essas pessoas que estão dentro dos seus lares, elas continuam consumindo. A sua necessidade pode estar reprimida, mas elas precisam do seu serviço, do seu produto. Vocês têm que criar um mecanismo de chegar até o seu consumidor. Eu acho que isso é importante. Você não pode ficar esperando que em setembro saia uma cura. Você tem que buscar a sua renovação agora. Você tem que se reinventar, você tem que se reinvestir, tem que buscar como chegar
nesse seu parceiro comercial que sempre esteve com você, sempre esteve lá com você, seja no setor de serviços, seja no setor de compras de bens, seja na parte de alimentos, você tem que buscar, você não pode esperar mais um mês, 2 meses, porque o que vai acontecer? Se você esperar esse um mês, 2 meses, você vai acabar perdendo esse cliente porque alguém vai fazer uma coisa que você não está fazendo. Ao consumidor, lógico, eu falo para eles nesse momento muita cautela. Não façam endividamentos muito a longo prazo, sem que você tenha uma segurança do seu trabalho, da sua renda. Façam o seu planejamento financeiro, organize suas contas nesse momento, se equilibrem, porque todo esse equilíbrio, todo esse equilíbrio que nós temos, automaticamente esse equilíbrio vai te fazer renascer para um novo momento. E quando você renascer para esse novo momento, você vai estar totalmente equilibrado e apto para ter uma nova vida financeira. Eu não penso como essa questão pandêmica como sendo um momento de desespero, um momento de tristeza. Eu penso um momento de renovação, reinvenção e testar as nossas capacidades e, e cada vez mais a gente é mais exigido. Sim, isso faz parte do ser humano, isso mostra quanto nós somos capazes de vencer. É isso o meu recado para vocês. Doutor Alessandro, eu queria agradecer aí a sua participação no nosso programa, todos os esclarecimentos que o senhor fez também, e espero que a gente tenha aí mais uma próxima entrevista com notícias mais otimistas aí do cenário da economia do nosso país, né? Vamos sim, se Deus quiser. Obrigada, doutor. Esse foi Eu mais que um Alesp agradeço. Conecta. Pode falar. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco dos conhecimentos para o teu público, que é muito importante nesse momento de tanta dificuldade. Tá certo. Obrigada, doutor. Esse foi mais um Alesp Conecta. E para você rever esse programa ou assistir qualquer outra programação da Rede Alesp, é só acessar a nossa plataforma no YouTube. Até o próximo programa. Tchau, tchau.